Olá, nós estamos iniciando mais uma série de mensagens. Desta vez o tema é Jesus é maior, sempre baseados na palavra de Deus. Nós leremos Mateus capítulo 12, versículo 6, palavras do próprio Jesus que diz: "Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo." Aqui, este verso faz parte de uma conversa entre Jesus e os fariseus. E Jesus acabou afirmando: olha, vocês têm o templo como local central de adoração. E têm o templo como o local principal de sacrifícios. Mas eu sou maior que o templo. Isso significa que, em vez de adorarmos num templo, hoje nós podemos adorar a Cristo, que é o edifício que nos inclui como pedras vivas deste edifício. E Ele é aquele a quem adoramos. No templo aconteciam muitas coisas. O templo, primeiramente, foi construído por Salomão, durou cerca de 400 anos. Depois foi reconstruído por Zorobabel, durou por volta de 80 anos. E o último templo, cerca de 80 anos de duração, foi chamado Templo de Herodes. É este templo ao qual Jesus se referiu, que foi destruído no ano 70 pelo imperador Tito e suas tropas. Mas veja, o templo para os judeus não era uma coisa comum, mas era incomum e única, porque ali era o local da habitação de Deus na terra e também o lugar permanente de adoração, permanente. O templo continha o átrio externo, também o átrio interno, o lugar santo e o lugar santíssimo e muitas salas anexas. Continha um altar, uma mesa para pães, o véu e a arca da aliança e também candelabros. A Bíblia chama esse mobiliário de figuras das coisas celestes. Hebreus capítulo 9, versículo 23. Isso é muito importante porque se o templo era o local de culto, nós hoje podemos adorar a Cristo em qualquer lugar, em qualquer momento, o tempo todo. Por quê? Porque Ele, Cristo, é o Elion, o Deus Altíssimo, o mesmo Deus que era adorado no templo lá em Jerusalém. E sendo Ele o Deus Altíssimo, o Pai, o Filho e o Espírito, mas sempre representados por Cristo, nosso mediador, nosso intercessor, nosso Rei, nosso profeta e também o nosso supremo sacerdote. Cristo é, portanto, hoje o que há de mais importante para o cristão, para a sua fé e para a sua saúde espiritual. O que é que nós podemos aprender com o tema Jesus é maior que o templo dos judeus? Podemos aprender o seguinte, que aquele véu que separava o lugar santíssimo, onde Deus aparecia sobre o propiciatório, que era a tampa que ficava sobre a arca, onde haviam 2 querubins, e as asas dos querubins tocavam as paredes laterais do local santíssimo. Exatamente naquele lugar que apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nós entramos nesse lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo se chama Jesus Cristo.
E ali estamos. Por isso que o apóstolo Paulo diz de estar em Cristo. E estar em Cristo significa estar no local mais importante, estar na pessoa mais importante, Jesus Cristo. Ali haviam candelabros, eles traziam luz, porque o lugar santíssimo era totalmente escuro, não haviam janelas. Jesus disse dele mesmo: eu sou a luz do mundo. Também haviam portas. A palavra de Deus diz que Jesus afirmou que ele é a porta. Aquele que entrar por ele entrará e encontrará proteção e segurança. Então nós estamos dentro dessa nova aliança que nos admite a este lugar santíssimo e também nos santifica através do seu sangue que nos redime e nos limpa de todo o pecado. Portanto, a presença de Deus é tudo para nós. Havia também ali, como parte dos objetos, os pães, chamados pães da proposição. Estes pães eram tocados. E Jesus Cristo afirmou: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, de mim ou por mim, viverá. Portanto, nós temos, através do sacrifício de Cristo, acesso ao Santo dos Santos, para que não somente acessemos uma vez por ano, como antigamente, mas estejamos ali no Santo dos Santos, continuamente, por meio do Espírito Santo. Também havia o mar de fundição, onde havia água para lavagens. Jesus é a água da vida. João capítulo 4, quem dele bebe não terá mais sede no seu íntimo, não terá mais sede no seu interior, mas será saciado e viverá feliz e será pleno. Também havia um altar de ouro, Jesus é o nosso altar, onde nós chegamos, nos ajoelhamos, nos humilhamos e o adoramos. Portanto, estas figuras do templo, que eram figuras ou sombra das coisas celestiais, porque o céu é um lugar de adoração e nós estamos treinando sermos adoradores para que nós possamos fazer uma perfeita adoração no céu, o que será certamente, porque teremos corpos glorificados e celestiais. Nossa conclusão é que Jesus está presente em todos os momentos da nossa vida e que nós estamos nele todo o tempo. Ele é o Rei dos Reis. Ele oferece o perdão dos pecados e ele é o próprio templo. Esse templo, diz Hebreus, não foi feito por mãos humanas. Esse templo é eterno, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Lembremos que o véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado e agora todos nós podemos fazer parte desse edifício. Portanto, nosso sumo sacerdote é nosso sumo sacerdote para sempre. Lembremos que nós vivemos uma vida de oração, que é o nosso relacionamento com Jesus, e que o nosso Senhor, que é o nosso templo, é o Cristo ressuscitado, glorificado, tem todo o poder, está à destra de Deus, voltará outra vez para buscar os seus. Deus te abençoe para que você continue sendo perseverante, fazendo parte deste edifício e sendo um verdadeiro adorador. Abraços.